Olá, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero começar com uma oração. Gostaria de orar por você, pela sua família e gostaria também de fazer uma oração pelos estados brasileiros que estão enfrentando fortes chuvas. Eu também estou gravando de dentro de casa porque não para de chover aqui no Distrito Federal. Mas vamos orar por Juiz de Fora, vamos orar pelos enlutados, vamos orar pelas famílias que estão passando por esse momento tão difícil. Muitos perderam tudo, perderam entes queridos e muitos estão ali trabalhando arduamente para socorrer essas pessoas. Então vamos orar e depois eu vou orar por você também. Deus Santo, Pai, em nome de Jesus, eu quero juntamente com essa pessoa, Pai, aleluia, que está vendo essa gravação, Deus, nos unirmos em oração. Primeiramente, eu me arrependo por tudo aquilo, Senhor, que eu tiver feito, ou falado, ou pensado, e que não foi do teu agrado. Ajuda-me a te obedecer, a viver de uma maneira que te agrada. Me lava. Lava-me, Senhor, proteja, Deus, nossas vidas, nossas famílias. Eu quero, Senhor, pedir nesse momento, onde essa gravação chegar, que o Senhor seja, meu Deus, a resposta. A resposta não importa, Senhor, qual a pergunta, o Senhor tem a resposta. Se for, Senhor Jesus Cristo, um problema familiar, um problema, Senhor, às vezes no casamento ou com algum parente caído no vício. Meu Deus, o Senhor é o Deus que restaura todas as coisas. Pai, o Senhor é o Deus que liberta. Envia, Senhor, dentro desse lar a restauração dos relacionamentos. Meu Deus, a liberação do perdão, a restauração da paz, da tua presença, da tua alegria, Deus. Em nome de Jesus, restaura o casamento, o relacionamento dos familiares. Pai, repreende, meu Deus, nas nossas casas, nas nossas famílias, ataques malignos, todo espírito de confusão, discórdia, divisão, destruição. Livrai-nos, Senhor, no nome de Jesus, das enfermidades no corpo, das enfermidades na mente, na alma, todo ataque maligno, Deus, seja com a nossa família. Pai, abre as portas do suprimento, meu Deus, do alimento, do emprego, da empresa. Pai, o livramento das dívidas, Deus, toca nas nossas vidas, Pai. Vem, Pai, aleluia, porque Tu és o nosso provedor. Traz o sustento, Pai, no nome de Jesus. Ó, meu Senhor, usa de misericórdia com aquelas pessoas que estão enfrentando enchentes, que perderam entes queridos, que perderam, Senhor Jesus Cristo, os seus bens, sua moradia, que perderam um rumo, Senhor. Tem pessoas que estão em desespero, que não sabem o que vão fazer, para onde para onde ir e como será o amanhã, Pai. Mas o Senhor, aleluia, é um Deus que não abandona nem desampara, Deus. Pai, em nome de Jesus, envia o teu socorro. Repreende, Senhor, as tragédias. Oh, meu Senhor, dá o livramento, Pai, tanto em Minas como em outros estados que estejam com alerta, Senhor, de enchentes, de desmoronamentos, de problema meu Deus, como teve em Brumadinho, Senhor, e que o Senhor possa livrar, Deus. Visita os que estão lá trabalhando, até como voluntários, o corpo de bombeiros, meu Deus, os policiais, a defesa civil, todos que estão ali, Senhor, trabalhando ou como um voluntário, também o trabalho da igreja que sabemos que sempre é presente nesses momentos, tanto com oração como levando um alimento, roupa, calçado. Pai, em nome de Jesus, usa de misericórdia, esteja com todos nesse momento de dor, meu Deus, nesse momento de aflição, no nome de Jesus, amém? Bom, vamos agora para a palavra. Glória a Deus, eu quero ler aqui em Mateus, no capítulo 21, agora a partir do 28, Jesus continuou. E o que é que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. E ele respondeu: Eu não quero ir.
mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: Sim, Senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus, e eles responderam. Tá passando aqui o helicóptero da polícia. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Então, olha só, essa passagem dos dois filhos, né, mostra o tipo de relacionamento que Deus quer conosco, com cada um de nós. Não um relacionamento de aparência, um relacionamento de boca para fora, né? Como fala no livro de Isaías, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? O filho mais novo, né? Um dos filhos, ele falou: pai, eu vou, mas virou as costas para o outro lado e vazou. Já o outro filho, que ele, né, falou: não, eu não quero ir. Depois ele repensou, ele se arrependeu, ele viu que o pai merecia ser honrado e foi, obedeceu, fez a vontade do pai. Então Jesus disse que aquele ali conseguiu agradar o pai, e Deus espera isso de nós: sinceridade, coerência daquilo que a gente fala e daquilo que a gente vive, né? E não apenas um relacionamento de fachada com Deus, né? Isso não engana a Deus, isso não agrada a Deus. Nem nós nos agradamos, é ou não é? Você gostaria, você gosta de pessoas que são tratantes? Ah, te trata bonitinho, te fala ali, mas virou as costas, ela nem lembra que você existe, ela não te dá um telefonema, ela não faz uma visita, ela não te convida para tomar um café, ela não tem ali comunhão com você, ela não tem ali companheirismo, ela não te estende a mão na hora da dor, ela nem lembra de você. Deus, ele não quer um relacionamento assim de indiferença, de, né, só de aparência. E nós também somos assim, é ou não é? É sincero, tem que ser sincero. Aqui, ó, continua a partir do 33, os lavradores maus. Jesus disse: Escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez. E os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? Quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. E Jesus então perguntou: Vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem?
a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Carapuça servia, né? Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão porque o povo achava que Jesus era profeta. Então aqui Deus ele conta essa parábola, né? Jesus ele conta essa parábola dos lavradores maus, que nada mais é do que ele relatando, né? Desde o princípio ali da criação, desde os patriarcas, de como ele vem tentando resgatar a humanidade, de como ele vem tentando chamar as pessoas ao arrependimento, não é? E ali a gente pode ver, né? Desde que Adão e Eva pecaram ali no Éden, Deus, ele, na sua misericórdia, ele não os destruiu, porque ele poderia ter feito isso, não é? Mas ele colocou eles para fora do jardim e cobriu eles, né? Ali foi o primeiro sacrifício que já simbolizava o sacrifício de Jesus. Deus matou o cordeirinho para cobrir a nudez, a vergonha, o pecado de Adão e Eva ali, né? Mas a humanidade continuou em pecado, continuou ignorando, né, os alertas de Deus, ignorando a misericórdia de Deus, e veio ali Noé apregoando o arrependimento. E o que aconteceu? As pessoas zombavam de Noé, as pessoas queriam matar Noé, as pessoas odiavam e zombavam da mensagem de Deus e se entregavam cada vez mais ao pecado. E Deus poupou Noé, sua família e os animais e deu continuidade, aleluia, né? E fez uma aliança, inclusive, ali, né? Com o arco-íris, que é o símbolo de Deus. Não é um símbolo de ideologias humanas, não. É um símbolo de Deus, da aliança que ele fez conosco, né? E tantos outros profetas que Deus levantou para trazer a mensagem ao povo de arrependimento, os juízes que foram levantados depois, que eram usados por Deus, né? Os reis, os juízes, que eram usados por Deus para trazer a mensagem, não é? Do arrependimento, que o povo deveria voltar a Deus, obedecer os mandamentos, que o povo precisava realmente se arrepender, e sempre o homem resistia. E aí Deus, antigamente, né, nas nossas Bíblias tinha uma página em branco entre o Antigo e o Novo Testamento, né, que simboliza ali os 400 anos em que Deus ele parou de falar com a humanidade. Você sabia disso? E então veio o cumprimento da promessa do Messias, da vinda de Jesus. E é como Jesus falou aqui, né? Os lavradores maus, eles mataram ali muitos que foram enviados por Deus para cuidar da vinha, para cuidar do reino de Deus, para cuidar da mensagem, aleluia, da palavra. Mas eles mataram. E aí ele enviou mais outros. E aí, por fim, ele enviou o seu filho. Foi o cumprimento, né? Aleluia, da profecia. Jesus veio como homem, veio em forma de um bebê, aleluia, pelo ventre de Maria. E tudo se cumpriu. E como fala aqui na parábola, né? Eles, com a sua maldade, com a sua incredulidade, com a sua rebeldia, com o seu egoísmo, com a sua ganância, o que eles fizeram? Não, esse é o filho do dono, então vamos matá-lo e vamos ficar com a vinha. E até hoje acontece isso, não é, meus amigos?
Deus, ele continua levantando homens e mulheres de Deus, continua levantando a igreja e levando a igreja, aleluia, para levar a mensagem. E hoje está nas redes sociais, hoje está na TV, né? Deus, aleluia, ele está usando o seu povo. E mas muitos, muitos e muitos resistem, rejeitam, odeiam os cristãos, odeiam a palavra, zombam dos cristãos, se pudessem nos destruíam, não é? Quantos irmãos nossos estão sendo mortos, perseguidos, presos, torturados, assassinados, vendo suas famílias serem assassinadas, por amor a Cristo, não é? Mas a palavra fala claramente aqui que muitos vão cuidar da vinha e muitos, no tempo certo, vão devolver os frutos ao dono da vinha. Né? Esses somos nós, aqueles que escolheram estar na presença do Senhor. Ah, que o Senhor ache em nós graça e misericórdia e nos sustente, aleluia, firmes na sua graça, no seu amor, nos caminhos santos dele, para no momento certo do dia do juízo, nós nos apresentarmos diante do Pai, aleluia, e devolvermos aquilo, os frutos que nós ganhamos, almas que nós levamos a Jesus, aleluia, né? Uma vida de adoração a Ele, não perfeitos, mas salvos por causa do sangue de Cristo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus. Por favor, deixa aqui o seu like, isso ajuda o canal a ser recomendado a outros. Compartilhe, deixe um comentário aqui, isso ajuda o canal a crescer. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amém.